Você gostaria de sentir-se perdoado? Saber que as falhas cometidas foram esquecidas e uma nova página está à sua frente? No episódio de hoje, o pastor Bill Santos, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, irá estudar uma fascinante profecia de mais de 2.500 anos atrás, que está se cumprindo em nossos dias e que pode conceder o alívio e o perdão que você tanto almeja. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Melody era a novilha bezerra perfeita. Agora, para quem não era treinado em conhecer bezerros, eles iam pensar que Melody ia ser igual a qualquer outro, mas Melody era especial. Tanto é que ela tinha um curral sozinho, e à noite ela guardada dentro de uma área, e 2 guardas eram colocados no portão com metralhadora para que ninguém viesse buscar roubar ou, quem sabe, matar Melody. Agora, por que Melody era a bezerra perfeita? Bem, para nós entendermos isso, nós temos que voltar 2.000 anos atrás, o ano 70 depois de Cristo. Um general romano, pelo nome de Tito, ele e o seu exército entraram em Jerusalém, eles tomaram a cidade e nisso eles destruíram o templo. O templo tinha séculos de idade, a madeira do templo estava bem seco. E um dos seus soldados jogou uma tocha para dentro do santuário. Você pode imaginar o que aconteceu. O templo ardeu. Eles dizem que o fogo ficou tão intenso, tanto calor, que todo o ouro que estava nas paredes do templo derreteu e veio escorrendo pelas paredes e acabou entrando entre as frechas das pedras que faziam parte do chão do tabernáculo. Quando o incêndio acabou, os soldados entraram e eles perceberam que todo o valor daquele tabernáculo, todo o ouro, agora se encontrava entre as frechas das pedras que faziam parte do templo. E eles então sistematicamente começaram a desmontar o templo pedra por pedra, e assim cumprindo a profecia de Jesus que dizia: nem uma pedra deste templo permanecerá sobre a outra. E o templo continua em ruínas até hoje. A única coisa que resta do templo é uma parede. Cada ano milhares de judeus viajam até Jerusalém, eles vão à parede das lamentações e lá eles oram, eles escrevem os seus pedidos de oração em pequenos pedaços de papel e metem entre aquelas pedras, orando, muitos deles, que o templo seja reconstruído, que Deus opere um milagre, que o templo seja erguido mais uma vez. As pessoas perguntam, mas por que o templo não pode ser erguido? Bem, existe um problema, porque no local do templo, hoje nós temos lá este prédio que é a Cúpula da Rocha, que é um dos lugares mais sagrados no islamismo. Agora imagine, para construir um novo tabernáculo, teriam que destruir este prédio. Agora imagine o problema que ia causar em Jerusalém se os judeus destruíssem este templo muçulmano para construir o tabernáculo. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que não existem judeus ainda hoje, milhares de judeus com a fé que um dia o templo será reconstruído. Esse grupo chamado os fiéis do Monte do Templo, eles querem ver um templo reconstruído. Eles já começaram a treinar
um sacerdócio para quando o templo seja construído, os sacerdotes vão estar prontos. Eles já começaram a preparar as peças necessárias para o santuário. E cada ano, eles pegam uma pedra, que será a pedra quina do prédio, e eles vão em volta do local onde eles querem ver o templo construído, e circulam lá 7 vezes, uma vez por ano, orando que Deus possa operar um milagre e o templo seja reconstruído. Agora, aqui entra Melody. Em Números capítulo 19, diz, para consagrar um novo sacerdócio, você precisa de um bezerro vermelho sem mancha. E Melody era esse bezerro, ela é uma bezerra, na realidade. E todos os sonhos daquele povo que queriam ver o templo um dia reconstruído estavam colocados em Melody, até que um dia eles encontraram 3 cabelos brancos nela. E os seus sonhos foram derrotados, foram destruídos. Mas não se preocupem, porque existe agora um novo bezerro, Jula. E Jula é um bezerro vermelho que está sendo criado aqui no Texas, por uma família cristã que está aguardando Jula, para que quando for necessário consagrar esses sacerdotes, Jula estará pronta para cumprir o seu papel. Então isso cria uma pergunta para mim. Por que tanto foco, por que tanto interesse no templo em Jerusalém? Eu falo com amigos cristãos, eles dizem que Jesus não vai voltar até que o templo seja construído. Eu falo com amigos judeus, é impossível não perceber o desejo do coração deles de ver o templo reconstruído. Mas será por quê? Por que tanta importância nesse templo? Nesta noite, hoje à noite, eu gostaria de entrar com vocês numa profecia que para mim, é uma das profecias mais fascinantes de toda a Bíblia. Ela se encontra em Daniel capítulo 8. Fique comigo, que vai ser muito interessante. Vamos começar no verso 1, capítulo 8, no versículo 1. No 3º ano do reinado de Belshazzar, eu tive outra visão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. A Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 8 que Daniel está olhando e de repente ele vê em visão um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres. Agora, o que será que significa este carneiro na visão de Daniel? Eu vejo muitas pessoas que ficam adivinhando, tentando, especulando, do significado destes símbolos proféticos. Pessoas chegam para mim sempre e dizem, a profecia bíblica é tão difícil de entender. Não é. Não é se nós deixarmos a Bíblia falar por si mesmo. Deus é o autor, Deus vai explicar. A visão veio de Deus, então Deus é que é o melhor para explicar. Se nós deixarmos a Bíblia se explicar, vocês vão ver que a Bíblia se explica. A Bíblia diz em Daniel 8 que o anjo Gabriel desce e dá a interpretação da visão. Começando no verso 20. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Os incrédulos chegam para mim e dizem assim, você falou de Daniel capítulo 2. Se lembra, nós falamos de Daniel capítulo 2 uma noite, aí teve aquela estátua metálica. Eles dizem, como é que você sabe? Como é que você tem a certeza que os braços e o peito de prata são medo-persa? Boa pergunta. Agora, como é que o incrédulo vai responder Daniel 8:20, onde Deus disse, o carneiro é medo-persa? Ele diz exatamente quem é. Este carneiro interessante tem quantos chifres? Tem 2 chifres, mas eles não são do mesmo comprimento. Um é mais comprido do que o outro. A Bíblia diz o chifre que veio por último era o mais comprido. O que será que isso significa? Bem,
O reino Medo-Persa era composto de dois povos, os medos e os persas. Os persas se ajuntaram depois. Eles foram os últimos a se ajuntar, mas eram os mais fortes. Então, na visão, isso é representado pelo chifre, o segundo chifre, sendo mais comprido. Você vê que a Bíblia é exata, dá todos os detalhes. A primeira parte da visão era o quê? Um carneiro com quantos chifres? 2 chifres. A visão continua. Eu estava pensando nisso quando vi um quê? Um bode que vinha do oeste correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto por perto do rio, e o que? Atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram quantos chifres? 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. A Bíblia diz que Daniel continua em visão, e agora ele vê um bode. E esse bode tem um chifre, e ele vem tão depressa, suas patas nem tocam no chão. Ele vem e ele ataca o carneiro de 2 chifres. Ele faz o quê? Acaba destruindo com aquele carneiro. Agora, o que será que isso significa? Bem, vamos ver o que o anjo Gabriel dá. Se ele dá a interpretação. Daniel 21, 22. 8, 21 e 22. E o bode é o rei da quê? Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Você vê de novo, o anjo Gabriel vem e diz: aquele bode com um chifre que foi quebrado, depois 4 chifres vieram. Esse bode representa quem? A Grécia. A Grécia. E esse chifre grande que quebra e depois os 4 chifres vêm, quem é que esses primeiros chifres representa? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo com tanta rapidez que na visão de Daniel, o bode nem toca, as patas nem tocam no chão, significando a rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. 20 milhões de pessoas, mais de 500 mil de quilômetros quadrados em menos de 4 anos. Ele tinha 32, 33 anos de idade. A história diz que ele chegou na Índia, numa praia na Índia, olhou fora no mar e começou a chorar. Começou a chorar. Ele pensou que ele tinha chegado ao fim do mundo. Ele já tinha conquistado tudo, que não tinha mais nada para conquistar. Ele voltou para a cidade de Babilônia e lá, numa noite, ele morreu de uma febre, provavelmente causada pelo seu estilo de vida. E o que aconteceu com o seu reino? Interessante. O seu reino foi dividido em 4 partes, entre os 4 generais: Seleuco, Cassandro, Ptolomeu e Licímaco. Os 4. Nenhum dos 4 foi tão poderoso como Alexandre o Grande. Agora, como é que a Bíblia sabia que Alexandre o Grande ia morrer tão novo, e quando ele morresse, ele não tinha escolhido um sucessor? Você sabe como é que a Bíblia sabe? Porque profecia bíblica é a história contada adiantado. Deus está contando a história do mundo antes que aconteça. Nós chamamos isso de profecia. Daniel continua em visão. Veja o resto da visão. Verso 9 a 12. De um dos chifres saiu o quê?
um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Aqui nós temos uma sucessão de impérios mundiais. Nós temos o carneiro, que representou Medo-Persa. Nós temos o bode, que representou a Grécia. E que reino você quer adivinhar veio depois da Grécia? Foi a Roma. O anjo volta e diz que era Roma. Lembrem-se que em profecia bíblica, um chifre representa um poder, um reino, um poder político. Agora, esta parte da profecia vai cobrir bastante terreno que não é o foco do nosso estudo nesta noite. Nós voltaremos, quem sabe, outra noite nisso. Mas vejam aqui, verso 23. Aparecerá um rei cruel e enganador, ele enganará a todos, finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis. Existe bem mais detalhes aqui no Daniel capítulo 8 sobre este poder, mas não é o foco nesta noite. Então, vocês veem, nesta visão nós temos aqui um panorama da história do mundo, começando com Medo-Pérsia, depois o Império Grego, depois o Império Romano, depois a divisão de Roma. E depois, antes da visão terminar, Daniel vê mais uma coisa. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Daniel vê um carneiro, um bode, um chifre, e depois ele escuta um número, 2.300 tardes e manhãs. O que será que significa essas 2.300 tardes e manhãs? Bem, nós não precisamos nos preocupar, porque o anjo veio e explicou todas as outras partes da visão, então eu acho que o anjo vai voltar e explicar esta parte da visão também. Então nós não precisamos adivinhar, vamos ver o que o anjo disse. Daniel 8:26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é o quê? É verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel vê 4 coisas numa visão. Um carneiro, um bode, um chifre, e escuta um número. O que será que isso significa, esse número? O anjo disse, é verdadeiro, e tem a ver com algo muito distante. Verso 27, eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. O anjo não explica. O anjo não dá explicação por essa parte da visão. O anjo explicou as outras 3 partes, mas essa parte ele não explicou. E a Bíblia diz que Daniel ficou preocupado e não conseguia entender. Ele até ficou doente, depois ele melhorou, mas continuou com a preocupação que ele não entendia essa parte da visão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus jogou esse número, essa parte da visão, 2.300 tardes e manhãs, assim como uma brincadeira, um desafio para nós? Será que não tem interpretação? Será que Deus jogou meio assim de um riddle, uma adivinha?
E será que Deus e os anjos lá no sábado à noite vão se reunir e vão dizer, venham cá assistir. O pessoal tentando interpretar aquela parte da visão. Não, se está na Bíblia, deve ter uma razão, deve ter um propósito. Deve ser importante. De fato, quando você lê Daniel capítulo 8, você percebe que o capítulo inteiro está se direcionado a essa parte da visão. É a parte mais importante da visão de Daniel capítulo 8. Então tem que ter algum significado, tem que ter alguma razão por estar ali. Então vamos nesta noite ser um pouco de detetives. Vamos ver se nós conseguimos pegar pistas de vários lugares da Bíblia, incluindo o livro de Daniel, para ver se nós conseguimos tentar melhor entender o que será que Deus está se referindo com esta referência às 2.300 tardes e manhãs. Vamos voltar, Daniel capítulo 8, ao verso 17, onde o anjo vem pela primeira vez para começar a interpretar a visão. Lá nós lemos o seguinte, Daniel 8, 17. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao quê? Tempo do fim. A primeira pista, a primeira clue, é pista, né? Primeira dica. A visão se refere ao tempo do fim. Uma boa pista, uma boa dica. Vamos continuar, verso 19. E disse, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do quê? Tempo marcado para o fim. Segunda pista, segunda dica. É de um tempo marcado para o fim. Esta parte da visão tem a ver com algo que Deus já marcou. Deus já no seu calendário já marcou essa data. A este ponto, nós não sabemos exatamente o que se refere, mas sabemos que duas coisas nós sabemos. Esta visão se refere ao tempo do fim e se refere a um tempo marcado. Isso nós sabemos, está claro na Bíblia. Agora, deixa eu mostrar a vocês algo para vocês guardarem, nós vemos em inglês, no seu bolso de trás. Existe uma referência no Novo Testamento a um tempo marcado. Com aquilo que eu sei, eu acho que é a única referência que existe no Novo Testamento a um tempo marcado. Se encontra em Atos capítulo 17, eu acho que no verso 31, vamos ver. Atos 17, 31. Pois ele o quê? Marcou o dia em que vai o quê? Julgar o mundo com justiça. Aqui, em Atos 17, 31... está falando de uma data, de um evento que Deus marcou, uma data que Deus escolheu para fazer o quê? Para julgar o mundo. Muito interessante. É o único lugar, fora Daniel capítulo 8, lá onde se lê de um tempo marcado. E Paulo está dizendo lá que Deus escolheu uma data, marcou o tempo para julgar o mundo. Vocês veem, quando nós começamos a buscar nas Escrituras, nós encontramos muitas verdades. Então, o que é que nós já sabemos a respeito desta profecia? Nós sabemos que é uma profecia que fala com respeito ao tempo do fim. Nós sabemos que é um tempo marcado. E depois, em terceiro lugar, depois de Daniel escutar esse número 2.300 tardes e manhãs, ele fala que o santuário será o quê? Purificado. Agora, se nós realmente queremos entender o que Daniel está falando, a mensagem daquela profecia, nós temos que voltar ao santuário. A linguagem de Daniel capítulo 8 é a linguagem do santuário. Os animais, tanto o carneiro como o bode, são animais que seriam considerados pelos judeus de animais limpos. Eles teriam sido comidos pelos judeus, eles teriam sido sacrificados no santuário. Existem outras profecias em Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 7, onde não tem animais limpos. Mas aqui tem a linguagem de Daniel capítulo 8 é
do santuário. Vamos voltar ao santuário. Agora, eu sei que existem muitos cristãos hoje que dizem, eu não presto muita atenção ao Velho Testamento. Eu sou um cristão da era do Novo Testamento, o Velho Testamento não tem interesse para mim. Esse é um erro muito grande. 2/3 dos versículos no livro do Apocalipse vêm do Velho Testamento. Se nós queremos entender realmente a mensagem de Deus no Novo Testamento, nós temos que ler o Velho Testamento. Afinal, o Velho Testamento eram as escrituras que Jesus tinha, os discípulos tinham, então eles são importantes. E dentro do Velho Testamento, uma das lições mais importantes é a lição do santuário, daquilo que acontecia no santuário, o ritual, o que aquilo representava. Que profecia fascinante! Será que a purificação do santuário tem alguma coisa a ver com o perdão dos nossos pecados? Bem, a resposta a essa pergunta será dada no próximo programa, quando apresentaremos a segunda parte da mensagem. Enquanto isso, você pode recapitular as principais informações apresentadas na mensagem de hoje, assim como os textos bíblicos mencionados através da lição Você Pode Ser Perdoado. Esse guia de estudo é inteiramente grátis e traz um resumo da mensagem de hoje e os conceitos que serão apresentados na segunda parte da mensagem. Eis as informações para você solicitar a sua cópia da lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você vai preencher um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. No próximo programa, apresentaremos a continuação e a conclusão da mensagem Você Pode Ser Perdoado. Por isso, não perca o próximo episódio do Está Escrito Canadá. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode acessar o arquivo de programas e assistir muitos outros episódios do Está Escrito. E ao visitar o nosso website, por que não enviar o seu pedido de oração? Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.